Começa agora o Jornal da Câmara, que estreia um novo cenário com imagens da nossa cidade. E estas são as manchetes de hoje. Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência promove palestra sobre Alzheimer. Carnavalesco Marco Pellegrino recebe título de cidadão piracicabano. Adolescentes participam da 12ª Semana Educativa de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis, DST-AIDS. 130 anos da Igreja Metodista são comemorados em sessão solene. O quadro A Parte de hoje conta com a participação do vereador Laércio Trevisan Júnior. Confira ainda a agenda da semana com a jornalista Rebeca Paroli. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Câmara. O Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência, por meio do vereador André Bandeira, promoveu uma palestra sobre Alzheimer no Salão Nobre da Câmara. A doença atinge idosos e o principal sintoma é o esquecimento. Os dados são bastante positivos. A expectativa de vida da população vem aumentando gradativamente a cada ano. Mas o envelhecimento populacional pode trazer algumas consequências que comprometem a qualidade de vida. Já está sendo verificado um grande aumento dos índices de casos da doença de Alzheimer, que foi tema de uma palestra promovida pelo Fórum Municipal Permanente da Pessoa com Deficiência. Essa palestra que aconteceu aqui no Salão Nobre da Câmara, falando a respeito de Alzheimer, a doutora Daniela veio proferir uma palestra aqui, coordenada e trazida pela Nahara e toda a sua equipe. A doutora Daniela falou a respeito da importância de vários profissionais acompanharem as pessoas que têm a doença de Alzheimer, e essa palestra ocorreu dentro do Fórum Municipal Permanente da Pessoa com Deficiência, assim como as diversas atividades que nós realizamos no mês de agosto com a Semana da Acessibilidade e Inclusão, mostrando a importância de trabalharmos o termo acessibilidade, o tema acessibilidade, a conscientização dos direitos da pessoa com deficiência dentro da nossa sociedade, levando informação à nossa população, não só às pessoas com deficiência de que elas precisam participar da nossa sociedade, mas a toda a nossa sociedade que ela precisa receber essas pessoas. Essa palestra que aconteceu agora é uma continuação das atividades, como o próprio nome já diz, é o Fórum Municipal Permanente da Pessoa com Deficiência. Então são atividades que a gente realiza todos os meses aqui na Câmara de Vereadores. E essa palestra deu seguimento falando a respeito da importância dos cuidados com essas pessoas, de como se tratar, de como se lidar com essas pessoas com doença de Alzheimer, com formas de medicamentos a serem ministrados a essas pessoas, formas de tratamento e de acompanhamento, e principalmente como a família lidar com essa questão, que é, infelizmente, quando se tem essa notícia, um diagnóstico de Alzheimer, é uma coisa que muita gente às vezes descamba, a família tem praticamente um colapso. O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, não tem cura, há somente tratamento com medicamentos para evitar o avanço da doença. Qualquer pessoa pode desenvolvê-la, mas há algumas medidas preventivas, conforme explica a doutora Daniela. Na verdade, a gente tentar fazer com que o cérebro que a gente não perca nenhuma parte cerebral ao longo da vida. Então, a gente tem as atividades físicas, a nutrição é muito importante também, evitar controlar diabetes, controlar pressão alta, controlar a dislipidemia, para evitar de ter derrames, que também é um fator de proteção. Por ser de difícil diagnóstico, é de fundamental importância a divulgação do Alzheimer, que tem como principal característica o esquecimento. O diagnóstico é essencialmente clínico, é determinado pelo paciente algumas vezes e principalmente pela família. Então é a família que percebe se a pessoa está esquecida ou não. Não existe nenhum exame capaz de determinar isso. Em sessão solene realizada no Salão Nobre, o vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, entregou o título de cidadão piracicabano ao carnavalesco Marco Pellegrino, mais conhecido como Paulistinha, que por mais de 70 anos se dedicou ao Carnaval de Piracicaba.
O vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, entregou o título de cidadão piracicabano ao carnavalesco Marco Pellegrino, mais conhecido como Paulistinha, em sessão solene realizada na Câmara de Piracicaba. Quando a gente vê o relato dos filhos aqui do Paulinho, do Marcos, do Joinha, da Márcia, a gente vê a emoção da família, seu João. A gente vê que realmente esta casa ainda faz muito pouco, porque é uma vida dedicada à cidade. Não só na parte empresarial em si, que já foi mostrada aqui no vídeo, eu não vou repetir, né? Desde a criação da vinda do seu Francisco, do Chico Carretel, como carinhosamente era chamado o pai do Marcos, e toda essa vida de luta, de empresário, trabalhando, trazendo tributos para a cidade, ajudando a cidade a crescer. Marco Pellegrino nasceu em São Paulo e se mudou com seus pais e irmãos para Piracicaba em 1938. Foi empresário, jogador de futebol e, paralelamente a isso tudo, foi um grande carnavalesco. O presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, também esteve presente na solenidade. Que nessa data não é apenas a Câmara que te presta essa homenagem. Nós, os legítimos representantes do povo, eleito por vocês, eu, Capitão Gomes, que nesse momento representamos a Câmara, é o Piracicaba, que nesta noite concede ao senhor esse título, na verdade, tornando ou apenas condecorando alguém que sentiu cidadão piracicabano desde de quando chegou em Piracicaba. Durante a solenidade, o mestre Sala e a porta-bandeira da Escola de Samba Caxangá fizeram uma apresentação especial. Xiii, dá licença! Venha comigo, Caxangá! Alegria, alegria, alegria! Apaixonado eu sou, amar sei que for, vermelho e branco, faz meu corpo arrepiar. Meu pavilhão, minha paixão é Caxangá. É carnaval e hoje o amor vai abalar um sentimento dado aos homens pelo Criador. O universo perfeito, por todo seu esplendor. Odivaldo D'Aragone, presidente da Caxangá, entregou a bandeira da escola ao homenageado, da qual Pellegrino foi um dos fundadores. Meu corpo arrepiar, meu pavilhão, minha paixão é Caxangá. É carnaval e hoje o amor vai abalar um sentimento. Eu já me sentia piracicabano. Hoje, depois de pisar há 73 anos nesse solo piracicabano, hoje me considero mais um piracicabano abençoado por Deus. Resta-me dizer, quero aqui agradecer emocionalmente e dizer muito obrigado, compadre Capitão Gomes. Tenho dito. O vereador Ari Camargo Pedroso Júnior entregou o voto de congratulações à funcionária pública estadual Maria Antônia Souza Ramos, conhecida como Dona Mara. A entrega foi realizada na Sala da Presidência, no dia 29 de setembro, e teve a presença do presidente João Manuel dos Santos e dos vereadores José Aparecido Longato e Antônio Sérgio Mariano Setem. O que representa para a senhora receber esse voto de congratulação hoje? Para mim é muito gratificante e até emocionante. E qual o trabalho que o Hemonúcleo desempenha em Piracicaba hoje? Olha, o Hemonúcleo de Piracicaba é muito importante, porque é doação de sangue e o sangue é muito importante devido a ser, para minha pessoa, é como se fosse uma gota de ouro. E sem o Hemonúcleo dentro de Piracicaba, então os hospitais também ficam a zero sem nada, né? Sem o sangue, né? E para a gente conseguir ter o banco de sangue, nós temos que ter os doadores. E os doadores são como um combustível para o Hemonúcleo, porque se não existir esse combustível precioso, o Hemonúcleo para. Há 24 anos no Hemonúcleo da Santa Casa de Piracicaba, Dona Mara trabalha incansavelmente para aumentar o estoque de sangue, como destacou na ocasião o vereador Ari. Ela é uma das grandes responsáveis pelo sangue de Piracicaba.
A dona Mara, se ficar aqui na Câmara de Vereadores por meia hora, ela convence a grande maioria de nós e até o Hemonúcleo de Piracicaba para doar sangue, pela importância que a dona Mara tem nas campanhas de doação de sangue, que ela realmente é uma das principais voluntárias, uma pessoa ativa, uma pessoa que, se está almoçando num restaurante, ela passa de mesa em mesa e fala: escuta, eu trabalho na Santa Casa, no Hemonúcleo, e estamos com uma dose de sangue baixa, e sempre está baixa. Isso aí é a tática que ela fez, nunca está, sempre está baixa. E precisamos de doador, e explica a necessidade de se ter sangue dentro dos hospitais, porque a gente tem acidentados, politraumatizados, mulheres que estão dando à luz e têm hemorragias, que perdem o útero, que precisam de transfusão urgente. O Hemonúcleo de Piracicaba é responsável por todo o sangue da nossa cidade e região. E para ter sangue precisa de doador. E a dona Mara está aqui há 25 anos, conquistando doadores, incentivando, conscientizando pessoas a doar sangue. Então a importância da dona Mara para o Hemonúcleo é a mesma coisa que a importância de um sangue no hospital. O sangue para o hospital não vai sozinho, precisa de doador. E ela é uma grande incentivadora para as pessoas doarem. Semana da Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, promovida pelo presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, destacou a importância de jovens e adolescentes propagarem e divulgarem informações sobre o tema. DST, ou doença sexualmente transmissível. Assunto esse que foi tratado sem tabus para 900 adolescentes de 6 escolas públicas de Piracicaba. Trata-se da 12ª Semana Educativa de Prevenção às DSTs AIDS, realizada entre os dias 26 e 30 de setembro, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Não estamos aqui querendo corrigir ou ensinar alguém como fazer ou não fazer da sua vida sexualmente. Nós queremos dar uma contribuição, enquanto Poder Legislativo, enquanto Secretaria de Saúde, dar uma contribuição para esses jovens, na verdade, saber como relacionar sexualmente e como não trazer problemas para a própria vida dessa pessoa e dos seus familiares. Na realidade, quando a gente fala em use camisinha, não compartilhe agulhas e seringas, né, como métodos de prevenção, a gente está querendo que isso se torne um hábito na vida das pessoas, né? Então, que, por exemplo, o preservativo faça parte da relação sexual, porque realmente existem muitas doenças que podem ser transmitidas nesse momento. A Semana Educativa tem como parceiro o CEDIC, Centro de Doenças Infecto-Contagiosas. A primeira edição aconteceu em 1999, por iniciativa do ex-vereador Luciano Júnior. Você percebe aí o grupo aí de adolescentes entusiasmados, respondendo, questionando, fazendo perguntas, e percebe-se que é um grupo que teve um aprendizado muito importante, o que vem a somar para a sociedade piracicabana, é ter uma sociedade mais consciente, uma futura sociedade, que esses adolescentes chegando na juventude, na verdade, vão participar. Com certeza, espero e tenho certeza que será uma sociedade diferente da que nós estamos vivendo hoje. No telão, os profissionais do CEDIC apresentaram imagens fortes para demonstrar o real impacto no organismo de doenças como sífilis, herpes, HPV, as hepatites e a mais grave delas, a AIDS. Quem que gosta de bombom aqui? Todo mundo quer, né? Foi uma semana positiva, grandes realizações, foi um sucesso. Haja vista, Marcelo, que passou por esta Casa de Leis as seguintes escolas. A escola Professor Francisco Mariano, que é da região do Novo Horizonte, a escola Professor Antônio Melo Cotrim, ali da região do Paulo Ceia, a escola Professor Hélio Nériga, região do bairro São Jorge, a Guarda Mirim, a nossa Guarda Mirim, e também a escola Dario Brasil, também da Paulo Ceia. Para a psicóloga Maria Regina Teixeira, é preciso orientação de todos os lados, incluindo a escola e também o ambiente familiar.
Você pode ser infectado por uma DST, uma gravidez não planejada, ou alguma situação de violência, alguma situação de uso de droga que, se você estiver instrumentalizado, estiver fortalecido, você pode sair dessa situação com tranquilidade. Então é importante, né, que todos invistam nisso e que os pais também possam investir, que possam falar com as suas crianças, com seus adolescentes, para que eles evitem, né, alguma situação que o deixe mais vulnerável ainda. Embora este seja um assunto já presente na sala de aula, a garotada saiu da Câmara de Piracicaba bem mais esclarecida. Aqui mostra um pouco de fotos, dá um pouco das explicações, porque tem que usar camisinha, e lá na escola eles só dão as orientações, mas não mostram as fotos e as doenças que são causadas. E para quem ainda possui alguma dúvida quando o assunto é sexo, aí vai o alerta do especialista. Quem respeita a si e ao outro vai usar camisinha na relação sexual, não vai compartilhar agulha, porque se respeita e respeita o outro que está compartilhando a vida com ele. E o presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, também promoveu na semana passada uma sessão solene em comemoração aos 130 anos da Igreja Metodista de Piracicaba. A Igreja Metodista é uma das mais antigas da cidade e a terceira organizada no Brasil. Em seu aniversário de 130 anos, o presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, promoveu uma sessão solene em comemoração à data. Para mim é uma satisfação muito grande, é um privilégio ter essa oportunidade de, em nome da Câmara de Vereadores de Piracicaba, em nome da população piracicabana, prestar essa homenagem, que eu acredito de grande importância, à Igreja Metodista em Piracicaba, pelos seus 130 anos aí de evangelismo, de educação, ensinando a população. Então eu tenho o privilégio por dois lados. Primeiro, de trabalhar na Unimep, né, que é uma instituição confessional da Igreja Metodista, já por alguns anos, e lá aprendi, na verdade, a conviver e a relacionar, a amar a Igreja Metodista. Embora sendo de outra igreja, mas o Cristo é o mesmo, e eu me sinto muito bem no meio dos metodistas, por isso o outro privilégio é de poder prestar essa homenagem em nome da população piracicabana. Missionários norte-americanos fundaram a Metodista em Piracicaba e a primeira igreja construída no município, inaugurada em 1928, tem características da época, um nacionalismo refletido nas vitrais e nas paredes, constituídos com as cores da bandeira do Brasil. A Igreja Metodista chega aqui em 1881, ela começa num salão simples, e hoje, depois de 130 anos de trabalho na cidade de Piracicaba, ela tem escolas, ela tem universidade, ela tem creche, tem escola de música, ajudou a fundar o Lar Betel. E hoje, então, aqui na Câmara Municipal, nós temos a oportunidade de celebrar estes 130 anos de história da vida de muitas pessoas. Então é muito bom celebrar a história de homens e mulheres que ajudaram a construir uma vida melhor, uma cidade muito melhor. Durante a cerimônia, Mário César Sarmento, Paulo Roberto Caiuá e Maximiliano Pereira Monteiro fizeram duas apresentações musicais como homenagem aos presentes. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Mantenedora do Colégio Piracicabano e da Unimep, universidade reconhecida nacionalmente, a Igreja Metodista mescla fé e educação. Entre os frutos que a Igreja Metodista produziu aqui em Piracicaba, nós temos hoje 3 instituições na área de ensino, que é a Universidade Metodista de Piracicaba, o Colégio Piracicabano, que completa também 130 anos, e a Escola de Música Maestro Ernest Mali. Inclusive, na Igreja Metodista, a Unimep sempre foi uma referência na América Latina, especialmente porque
foi uma das primeiras universidades. Nós já estamos no ensino superior há mais de 45 anos e a Unimep também foi pioneira aqui nesta região e também no país. Durante a solenidade, foram homenageados o pastor titular da Catedral, Paulo Dias Nogueira, pelos 130 anos da Metodista em Piracicaba, a vice-presidente da Igreja, Inayá Toledo Veiga Umeto, pelos 115 anos da Sociedade Metodista das Mulheres, a maestrina Sônia Carmela False Dechen, pelo coral Reverendo James William Cogger, e a vice-presidente em exercício, Maria Aparecida Rossi dos Santos, pelos 42 anos da Associação Metodista de Ação Social. A equipe da TV Câmara Piracicaba esteve conhecendo as instalações do Lar Franciscano de Menores, localizado em prédio anexo ao da Cúria Diocesana, na Avenida Independência. Aqui, 23 crianças de 0 a 7 anos recebem abrigo, 5 alimentações por dia, estudo, carinho e apoio psicológico. O motivo da nossa visita no lar é mostrar à população a reforma realizada por um grupo de voluntários de São Paulo. Há mais de 3 meses, um mutirão vem a Piracicaba nos fins de semana para trabalhar na recuperação da sede do Lar Franciscano de Menores. Quem nos acompanhou foi o vereador do PSDB, Serginho Setem, que falou das intervenções nesse espaço. E hoje a casa está totalmente reformada, com condição das crianças poderem ficar com maior tranquilidade, quase que totalmente adaptada com as resoluções do CONANDA, que hoje a lei ela determina medida de quarto, quantidade de crianças, idade de crianças, se há parentesco, né? Então, felizmente, a gente conseguiu esse grupo de voluntários e a gente vai mostrar isso para a sociedade, porque a sociedade terá que colaborar, que a construção que nós vamos fazer futuramente deverá ter aproximadamente 500 metros de construção. Serão 2 pisos e aqui, esse prédio aqui, futuramente, deverá abrigar, então, só a parte administrativa, a parte técnica e também o nosso bazar, que nós temos um bazar que nos ajuda muito a arrecadar fundos para as nossas crianças. Foram reformadas as salas de estudo e jantar, berçários e cozinha. Futuramente, nesse espaço, será construída a nova Casa do Lar Franciscano de Menores. A coordenadora da instituição, Cláudia Meneghetti Hoffmann, salienta que a Lei Federal CONANDA exige que as instituições de caridade em todo o país tenham a aparência de casa, o que deixa as crianças no ambiente familiar. Com a nova legislação aí do CONANDA, né, a adaptação da casa para a entidade ficar com o aspecto de casa, de um lar, né, hoje está sendo muito focado, né, dentro da legislação. E eles nos agraciaram com essa adaptação, né, da casa. E, como o Sérgio mesmo colocou, de estar arrecadando os recursos e mobilizando, né, o município de Piracicaba para estar ajudando, né, de levantar essa nova casa, esse novo lar. Confira agora o quadro à parte com o vereador Laércio Trevisan Júnior. Gostaria de falar com você, população piracicabana, a respeito da construção do presídio em Piracicaba. É lamentável nossas lideranças políticas permitirem que esse edital seja de fato real em nossa cidade. Não podemos acertar calmamente a questão da instalação de um presídio. Piracicaba já contribui com a sua cota à parte. Nós temos a FEBEM, nós temos o Cadeião, nós temos o Centro de Ressocialização e não podemos aceitar mais nada envolvendo presidiários da cidade de Piracicaba, porque quem perde? Perde a segurança pública, perde a população. Nós, nesses últimos anos, pode-se dizer há mais de 6 anos, não recebemos um delegado de polícia, não temos o aumento das nossas corporações civil e militar na cidade de Piracicaba. Como que podemos trazer com tranquilidade, aceitar do governo do estado de São Paulo a instalação de um presídio em Piracicaba?
O crescimento da criminalidade em Piracicaba é assustador. Nunca se houve um aumento da criminalidade, de assaltos, sequestro e outros. Até rodas de veículos são roubados em pleno dia, em plena noite na cidade de Piracicaba. O narcotráfico está na reta de Piracicaba. Com o presídio, o crime organizado se instalará na cidade. Só você, população, perderá com isso. Por isso digo, proteste, diga não a essas pessoas que estão coniventes com a instalação do presídio em Piracicaba, porque mais tarde é você, sua família, a nossa população que vai sofrer com essa imprudência, com essa omissão das autoridades públicas local. Diga não ao presídio, proteste, envie um e-mail ao prefeito, envie um e-mail ao governador, manifeste-se na Câmara de Vereadores, diga não à construção do presídio. A jornalista Rebeca Paroli apresenta a agenda de eventos desta semana. Teve início hoje e continua até quinta, dia 6, a Semana dos Direitos dos Animais, promovida pelo vereador Laércio Trevisan Júnior, no Salão Nobre, das 8 ao meio-dia. E amanhã, terça, dia 4, acontecerá o evento Conheça o Legislativo, com o vereador Bruno Prata, no plenário, a partir das 13h30. Também na terça, no Salão Nobre, a partir das 19 horas, está agendada a entrega do Plano de Segurança para Piracicaba, elaborado pelo Fórum Permanente de Segurança Pública, com o vereador presidente da Câmara, João Manuel dos Santos. Na sexta, dia 7, o vereador José Pedro Leite da Silva promoverá evento em comemoração aos 20 anos do CIMESP, a partir das 19h30, no Salão Nobre. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. E o Jornal da Câmara exibe agora um resumo das reuniões ordinárias da semana passada. Na reunião ordinária da segunda passada, foram apresentadas 15 proposituras, sendo 7 projetos de lei, 3 requerimentos, 4 moções de aplauso e um projeto de lei complementar. O vereador Carlos Gomes da Silva, o capitão Gomes, entregou moção de aplausos à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, pelos 10 anos do projeto de ecoterapia do Departamento de Zootecnia. Já na quinta, em reuniões extraordinárias, a Câmara aprovou o projeto de lei do Executivo que altera o Estatuto da Guarda Civil, permitindo a promoção de cargos e salários por meio de concurso público interno. Na reunião ordinária, foram apresentadas 8 proposituras, com 7 projetos de lei e um requerimento de autoria do vereador José Pedro Leite da Silva, que solicita informações do Executivo sobre construção de muro no bairro Jardim Gilda. O vereador Dirceu Alves da Silva entregou moção parabenizando a Escola Estadual Dr. Samuel de Castro Neves, do bairro Santana, pelo 2º lugar entre as escolas paulistas que participaram do Prêmio Gestão Escolar 2011. Daqui a pouco, a partir das 19h30, terá início mais uma reunião ordinária com transmissão ao vivo pela TV Câmara no canal 8 da NET, pela internet através do site www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e pela Rádio Educativa FM 105,9 MHz a partir das 20 horas. Termina agora mais um Jornal da Câmara. Esta edição está disponível no site www.câmarapiracicaba.sp.gov.br, link TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!